Olá, estamos de volta com o ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, fundador da comunidade de inovação em saúde e vice-presidente médico da AFIA. É um prazer ter você conosco para mais um episódio do ExpertCast. No episódio de hoje, nós vamos continuar a ótima conversa que eu tive com Alexandre Kawasaki, Dimas Timers, Érica Azelini, sobre informações de qualidade na saúde, diagnóstico e tratamento das doenças raras, utilização da inteligência artificial em todo esse contexto. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais do tema, inclusive sobre o uso da genômica nesse cenário. Tenho o prazer de receber novamente aqui o trio, a Érica Azelini, que é presidente da Wikimedia Brasil, especialista em ecossistemas de conhecimento livre e governança digital, o Dimas Timers, que é cientista de IA e é cofundador da Raras e da Co-Human Genomics, e o Alexandre Kawasaki, médico pneumologista, cofundador da Raras junto com o Dimas, e é o atual responsável pela pós-graduação em pneumologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigado pela presença novamente. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Alexandre, eu vou começar por você. Agora, você já esteve aqui no ExpertCast, lá no comecinho, e nós falamos na época de inovações na educação em saúde. Está de volta aqui 2 anos depois, agora como cofundador de uma startup, a Raras, e aí eu queria saber a sua visão a respeito da formação médica atual, na preparação dos futuros médicos a respeito das condutas com doenças raras. Esse é um grande desafio. Lá na coordenação, a gente faz um trabalho com normalmente médicos que têm uma formação fora daqui do centro de São Paulo. E a gente tem uma visão muito heterogênea, né? Tem gente de todo tipo de formação, e isso é muito legal, porque a gente entende um pouco mais do que são as necessidades, onde que a gente precisa atuar. E nós somos 4 coordenadores, que a gente tem uma atuação muito semelhante ali nos módulos. E eu fiquei com o módulo que pega mais a parte de doenças raras. E eu tento trazer para eles uma coisa o mais prática possível. Porque é muito importante a gente introduzir um assunto que ele é árduo. A doença rara, ela é muito difícil, ela não é o dia a dia. E isso faz com que muitas vezes a gente nem queira ouvir falar muito, porque você vai ver uma vez a cada mês, uma vez a cada muitos meses, e termina dando menos importância do que deveria. Uhum. Só que isso termina fazendo com que aumente a jornada para o diagnóstico. Então, o que é que eu trago muito, e o que eu acho que é muito importante a gente trazer para a educação médica como um todo, é a lembrança. É a gente dizer que aquilo existe. Eu não preciso que você saiba diagnosticar adequadamente e tratar adequadamente. Mas eu preciso que você, na ponta, como médico, saiba como lidar dentro de uma situação de um quadro raro, que você não precisa saber o diagnóstico, mas saber o que é que ele precisa ir atrás. E muitas vezes, a pessoa que tem uma condição rara, ela vai se utilizar de todas as ferramentas que ela tem para ir atrás daquele caminho que você está dando. Porque, infelizmente, o caminho de eu não sei o que você tem e eu não posso te ajudar, ele é um caminho fechado. E nós, como médicos, a gente precisa saber os caminhos que a gente pode dar para o paciente. Então, na hora que você abre uma porta, e é isso que a gente precisa fazer na educação médica, é ensinar os médicos a abrir as portas para as doenças raras e definir quais os caminhos que eles podem tomar. Nós temos na nossa ferramenta uma parte voltada para os médicos, para ajudá-los a fazer o diagnóstico. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. E o nosso objetivo é que isso seja disponibilizado para todos os médicos. É óbvio que é um processo, a gente precisa de muitas parcerias, mas nós estamos trabalhando nessas parcerias. Parcerias com grandes instituições, parcerias com o Ministério da Saúde, parcerias com o Instituto João Clemente, com o Hospital das Clínicas, com instituições de ensino, de forma que a gente traga todo
ao redor... Instituições internacionais. Instituições internacionais. Nós temos todo um projeto para que a gente consiga abraçar essa jornada inteira do paciente portador de doença rara, desde antes do diagnóstico até o diagnóstico, manejo, tratamento e segmento depois. A questão genômica, a gente acredita muito no conceito de gene digital, né? Então, hoje em dia existe a questão dos orth models, né? Tipo, são modelos que eles prevêem a próxima etapa dentro da trajetória clínica, né? Tá. Uhum. E esses modelos, eles cada vez mais eles estão vindo para a saúde, né? Por exemplo, tipo, o Gene foi da DeepMind, ele foi criado tipo com um foco diferente. Daí depois veio o modelo da ARC também, que é um modelo biológico, né? E eles são modelos que eles traduzem mais o mundo real. Uhum. E eles traduzem a questão da casualidade, né? Então, se eu tivesse feito aquele tratamento, como seria a trajetória desse paciente? Uhum. Então, ele gera cenários diferentes para aquele paciente X. Então, ele consegue fazer uma simulação dentro de um cenário X. E esse tipo de modelo é o que a gente está investindo hoje, se dedicando a construir, né? Que são modelos preditivos, né? Dentro de milhares de dados, e que eles conseguem prever a próxima etapa da trajetória do paciente. E dentro de variáveis casuais, não só variáveis fixas, né? Uhum. Então, tipo, a gente consegue extrapolar esse meio, tipo, de... se o paciente tivesse feito isso, o que acontece, né? E essa é uma tendência muito forte na AI hoje em dia, né? Modelos que vão além daquilo de prever o próximo token, que é a base da AI generativa, né? É uma coisa que, só interrompendo, Gustavo, Lógico, desculpa, fica à vontade. Mas é aquilo que o paciente muitas vezes pergunta pra gente, né? Doutor, o que vai acontecer se eu fizer isso? Uhum. E aí a gente tem que, olha, provavelmente é isso. É uma forma mais estruturada de tentar responder essa pergunta, né? E se eu fizer cirurgia? E se eu não fizer? E se eu for fazer outro tratamento? Então, acho que isso é muito interessante mesmo. Muito tema que eu vou perguntar para a Érica a seguir, mas eu me lembrei, eu citei esse livro algumas vezes aqui nos últimos episódios do Expertcast, porque ele marcou bastante. Está, inclusive, em uma das nossas newsletters, se não me engano, a segunda newsletter. É um livro chamado Mortais, do Atul Gawande. Ele é um médico americano e ele conta, uma das histórias que está me vindo à cabeça agora é esse ponto de decisão compartilhada, porque ele conta a história do próprio pai dele, que é um médico urologista e é diagnosticado com câncer de medula, né? Então, um câncer aqui do neuroeixo, da medula espinhal. E ele vai num primeiro médico, até na linha do que você disse, ele é aquele médico... Ele usa um nome melhor no livro do que o nome que eu vou citar aqui, mas seria mais um médico informativo, que era muito naquela linha de, você tem um diagnóstico tal, tratamento para isso é cirurgia, é isso aqui, papapá. E o pai dele odiou aquele médico, porque o pai dele queria participar de uma decisão compartilhada. Ele vai num outro médico, bem menos famoso do que aquele, que coloca as opções. Se ele ainda tivesse o gêmeo digital aqui, que vocês estão criando, é melhor ainda, porque ele conseguiria olhar para frente. Mas, no fim, uma das opções dada para o pai dele foi de aguardar. Uhum. E falar, olha, você vai continuar trabalhando, vai continuar operando seus pacientes e vai vendo, se for piorando, Sim. a gente opera. E o pai opta por isso, né? Então... E a genômica, o genoma em si humano é uma riqueza gigantesca, né? Uhum. Então a gente já vem com o código-fonte embutido na gente, né? Exato. A gente sabe o que vai acontecer desde o início ali. E hoje em dia a gente consegue, decifrar esse código-fonte, uns 80%, né? Mas esses 20% que sobra é muita riqueza. Imagina que tu tem mais de 17 bilhões de linhas de código dentro de ti. E, cada coisa tem uma relação com outra. E
E toda a relação, tipo, por mais, por exemplo, tipo, eu fiz meu genoma, aí eu vi que eu tenho, tipo, eu tenho uma intolerância à lactose, eu tenho um grau elevado de risco de Alzheimer, mas eu tenho uma questão, tipo, eu consigo ter mais desenvolvimento de músculo, mas também eu não posso pegar tão forte na academia. Tipo, tudo tá muito conectado e é uma orquestração muito, tipo, rica. E essa questão do genoma é uma coisa que, tipo, cada vez que eu me aproximo mais com o meu sócio também, com o nosso sócio, que é o João Bosco, né, que é um gênio da genômica, é uma coisa fenomenal, porque, tipo, cada detalhe, cada relação é uma coisa que tu vai aprendendo e tem, tipo, uma consequência ali na ponta, outra. Eu acho que o genoma é uma questão, sim, um futuro, tipo, em medicina muito incrível, assim. Também acho. O João Bosco estará aqui, eu estou alinhando com ele para ele vir aqui também no ExpertCast para falar. Tem uma trajetória enorme aí, né, no campo da genômica, inclusive com esse novo projeto que vocês estão fazendo juntos. E aí, Eric, eu volto com você aqui, porque tudo isso gera um monte de informações e de desinformações, né? Eu acho que o grande problema aqui é o excesso de desinformação. E eu queria suas visões sobre o papel aqui dessas estruturas colaborativas para que a gente consiga construir uma inteligência coletiva confiável para a saúde, né? Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Claro. Bom, a forma de organização da Wikimedia como um todo vai contra a desinformação, porque ela prevê a revisão por pares. Então, não existe um verbete da Wikipédia que é de autoria de uma única pessoa. Supondo uma pessoa mal intencionada também. Isso é facilmente revertido ali. Então, tudo fica muito às claras. A Wikipédia se mantém há 25 anos justamente por conta de uma estrutura que leva em consideração o uso de fontes confiáveis. Essas fontes confiáveis são consensuadas pela comunidade também. Então, se nota-se que alguns usuários estão fazendo uso de fontes não confiáveis, isso também acaba entrando numa lista de fonte não grata e isso é bloqueado dentro da Wikipédia também. Então, existem várias formas, né, dentro desse sistema bem auto-organizado de prevenir o mau uso da plataforma. Então, acaba acontecendo de, nossa, a Wikipédia é uma plataforma gigante, né? Ela tem uma difusão enorme para todos os tipos de assunto, desde cultura pop até agora o que a gente está falando aqui de doenças raras. Então, existem muitos mecanismos para justamente evitar esse mau uso. Essas regras são muito boas e acho que elas também são aí o resultado, né, de uma inteligência coletiva, né, de 25 anos de pessoas super engajadas decidindo o que vai, o que não vai, como que funciona essa estrutura para garantir que o que esteja ali descrito não seja necessariamente a verdade absoluta, porque essa não é o propósito, né, mas sim entender como que uma comunidade de uma inteligência coletiva entra em consenso. Muito bom. E aí vou aproveitar essa sua resposta para fazer uma pergunta final, antes da gente ir para o papo rápido, a pergunta final para vocês três. Será que é uma pergunta também até um pouco filosófica, né? Como sociedade, será que nós estamos preparados para ir para um caminho em que um sistema 100% baseado em inteligência artificial, então talvez com muito mais conhecimento de informações, de ensaios clínicos, vamos pegar o Dimas de novo como exemplo, ele foi atrás, ele leu papers, mas ele é um cérebro privilegiado, uma pessoa que tinha não só acesso à informação, mas que conseguia depurar aquela informação. A partir do momento que eu coloco inteligência artificial, eu poderia delegar isso para uma plataforma totalmente de inteligência artificial e a partir daí os pacientes e médicos tomariam suas decisões. Será que nós estamos preparados para isso? Eu começo com o Alexandre, visão do médico, depois o Dimas, visão de paciente. Melhor começar com ele. Vamos cada um aqui. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado antes de falar que estamos prontos. Você mesmo no grupo fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Você teria coragem de ir num voo comercial pilotado única e exclusivamente por uma inteligência artificial? Uhum. Dá medo. E eu entendo dar medo e
porque você, na verdade, não tem como curar isso, né? Você não tem como verificar. Será que há algum tipo de decisão que faltou? Então, eu acho que a melhor definição que eu tenho para isso é uma do John Nosta, que ele fala que a IA é a terceira janela da humanidade. É uma forma diferente de você olhar as coisas. A gente consegue ver dados. Quando você pega junto um monte de dado desestruturado, ninguém consegue entender. Eu lembro muito do filme Matrix, onde você tinha aquela tela que descia as letrinhas verdes e eles aprenderam a ver aquilo. Aquilo dali é o que a IA faz. Ela aprende a ver um monte de dado desestruturado e te traz uma informação. Só que a gente, como médico, a gente tem uma quantidade diferente de experiência, de vida, de ver o paciente, que é diferente de você estruturar um monte de informação. Então eu acho que a IA ela traz uma visão que a gente não tinha sobre o tema, mas a decisão final é nossa. Ela nos mune com uma capacidade melhor para fazer um julgamento mais adequado. Então eu acho que a gente precisa, dentro da nossa sociedade médica, ensinar as pessoas a fazer isso. Porque se você simplesmente dá a inteligência artificial para um médico e ele vai tomar a decisão sem um julgamento crítico, existe uma chance de erro razoável. Ótimo. E você lembrou bem aqui da pergunta do... Foram duas, né? Essa foi a primeira. Se você confiaria em um voo comercial 100% tripulado por inteligência artificial. E a segunda, se você confiaria em um voo comercial 100% tripulado por humanos, sem o apoio das ferramentas tecnológicas. É até importante, eu posso depois mandar os resultados na newsletter aqui do ExpertCast, a gente manda numa das próximas newsletters. Dimas, quero ouvir você agora, a visão do paciente e do cientista, a base ali que está liderando plataformas de IA. Nesse ponto, eu acredito que o sistema é muito lento, né? O sistema em si, né? Não é só lento pelas burocracias, né? Pelos processos, mas pelo ego. O ego humano se ocupa de um espaço muito grande dentro do processo, do resultado. E a AI, ela é mais rápida, né? A tecnologia em si, ela reduz esse tempo de resposta, né? E eu acredito que a AI também ela é mais eficiente no julgamento. Ela não coloca tanto um viés humano, ele tende a construir um viés mais natural. A AI ela é mais prática. Então, eu acredito que o julgamento da AI ela é mais eficaz que um humano. Tipo, eu posso ser polêmica aqui, né? Não, mas é para isso aqui, é uma conversa. Mas eu acredito muito nesse ponto que a AI, em certos setores de decisão dentro da sociedade, ela é mais eficaz que um humano. Então, eu acredito que ela poderia muito mais conduzir um orçamento dentro de uma iniciativa pública muito mais à ponta. Ela poderia entregar para uma escola um orçamento do que, tipo, ter vários humanos ali desviando esse orçamento para a escola, por exemplo. Ela poderia, tipo, julgar uma pessoa, tipo, dentro de um aspecto jurídico muito mais sem vieses do que um humano. Então, eu acredito nessa evolução da AI e acredito que ela vai ficar cada vez mais inteligente ao ponto que a gente reduzir a centralidade dela, ou seja, tipo, a gente reduzir a dependência de Big Techs operando essa AI. Ou seja, quanto mais a gente constrói AIs descentralizadas que estejam na mão do povo, que fortalecem o conhecimento descentralizado da Wikipédia, da Wikidata, e a gente construa modelos open source e código aberto, que todo mundo tenha visibilidade do que ela está fazendo, do que ela está decidindo. Cada vez mais eu acho que ela pode dar uma contribuição muito foda pro mundo a partir dessa visão. Muito bom. E aí, Érica, para a gente fechar, será que a gente vai ter um dia uma Wikipédia 100% escrita e reescrita por inteligência artificial? Jamais. Jamais. Bom, eu concordo bastante com
boa parte do que o Dimas falou, principalmente aqui no final, mas eu preciso discordar dele num ponto bem específico. Enfim, seres humanos fazem julgamento, a gente está sujeito aos nossos vieses, preconcepções, visões de mundo, isso faz parte. Eu não acredito que uma inteligência artificial não reproduza esse tipo de viés, depende muito da forma como o modelo dela foi treinado. Então a gente já tem muitos casos, né, de modelos que repercutem visões classistas, machistas, enfim, racistas também. Eu acho que essa é uma preocupação muito grande que a gente precisa ter enquanto sociedade, agora que a gente entende quais formas são possíveis de integrar a inteligência artificial com diferentes setores, mas também pensando na forma como o conhecimento é difundido de forma geral. Sobre a Wikipédia, acho que a gente segue sendo como essencial, como uma infraestrutura de conhecimento na internet, justamente pelo trabalho humano que está ali dentro. Não é possível concatenar a ideia de uma Wikipédia ou até de um ecossistema da Wikimedia feito com inteligência artificial e ponto, sem intervenção humana. Não existe. Inclusive, esses modelos se apropriam do conhecimento que esses voluntários, que não são remunerados, fazem, justamente porque existe o senso crítico humano, existe essa curadoria humana, e isso não é substituível e nem deveria ser uma possibilidade, na verdade. Interessante. E voluntários não remunerados. Isso. E onde existe a ausência do ego, né? Que é o que o Dimas tinha dito, assim, porque... Tem ego também. Mas não, quando a gente lê um artigo da Wikipédia, tem o nome de quem está editando, tem o nome... Essas pessoas aparecem? Isso é bastante curioso, né? O wikipedista médio, ele nem gosta de usar o seu nome pessoa física. Usa nome de usuário, enfim. Tá. E isso é muito interessante. Tem uma questão de privacidade, de anonimato, né? Existem algumas disputas ali, argumentativas, né, sobre como fazer aqui este verbete, né? Então você vê ali a página de discussão, algumas discussões são mais acaloradas e aí você consegue ver na entrelinha um pouco do ego, mas eu acho que isso é natural do ser humano. Mas existem regras justamente para prevenir que esse ego não entre no resultado final ali do verbete. Excelente. Olha, foi uma conversa ótima, a gente não acabou ainda porque tem o papo rápido, que é a tradição do ExpertCast. Eu vou começar com você, Érica. E a nossa primeira pergunta é a mesma para os três. Você primeiro, depois o Dimas e o Alexandre. Uma dica de literatura, de viagem, teatro, cinema. Você pode escolher. Claro, eu gostaria de recomendar uma publicação realizada pela Wikimedia Brasil, celebrando os nossos 10 anos. É uma coletânea de artigos organizada pela Amanda Jurno e pelo João Alexandre Pechansky. Lá nós contamos sobre vários assuntos de interesse para quem quiser conhecer o que está por trás dos verbetes, né, as diferentes áreas de atuação. O livro se chama A Wikimedia no Brasil, Poder e Desafios do Conhecimento Livre. Ele é publicado pela editora da Universidade Federal da Bahia. Então, só pesquisar que vocês conseguem encontrar a publicação. A gente vai deixar o link aqui na sinopse. Maravilha. Pode achar aí, vamos mandar também na newsletter. E você, Dimas? Eu indico Código da Alma, do James Hillman. Ele é um livro que trata sobre vocação, propósito. Eu acho que é um livro bastante usado por psicanalistas, né? Eu acho bem interessante, eu li recentemente. E um filme, né? Eu vejo Ghost in the Shell como um filme bem interessante para quem quer entrar nesse mundo da inteligência artificial e quer entrar nessa questão mais filosófica, o que substitui a alma humana, o que é inteligência artificial, qual é o propósito dela, assim. Bacana, deixaremos aqui também as dicas na sinopse do episódio. Faltam as suas agora só. Alexandre? Eu vou mudar de ideia. Falaram de livros, mas durante aqui a nossa conversa eu fiquei pensando um pouco sobre Van Gogh. Porque, na verdade, tem um museu Van Gogh em Amsterdã, então quem tiver oportunidade, eu acho que vale a pena. Porque lá não são só quadros, tem uma história. E eu acho que a história de Van Gogh como pintor, ela é muito única. E aí você começa a entender um pouco sobre as relações humanas. Eu acho que todo mundo tem uma história
E quando você coloca a história dentro de cada um dos propósitos, aquilo muda um pouco. E a gente está falando muito de histórias nossas. E lá tem uma coisa muito interessante. E todo mundo sabe que Van Gogh foi um pintor que não foi reconhecido em vida. Mas ninguém fala muito como é que ele foi reconhecido. E o que tornou ele reconhecido foram as cartas que ele escrevia sobre as obras dele para o irmão. E quem publicou foi a cunhada dele. Olha, interessante. Então, assim, Van Gogh é o que é hoje por causa das histórias que ele contou nas cartas dele. Publicadas pela cunhada. Publicadas Verdade. pela cunhada. Boa dica. Aqui Então, quando a gente pensa, a gente está falando de histórias. E histórias humanas é isso, é muita riqueza e a gente muitas vezes não sabe o quão ricas elas são. A gente está num podcast sobre inovação e saúde. E aí, Érico, o que você faz para cuidar da própria saúde? Bom, me rendi à musculação. Bastante transformador, mas eu também gosto muito de me dedicar a cozinhar. Então, não consumir ultraprocessados, ter esse momento de presença mesmo, conforme eu me alimento e nutro, enfim, as pessoas ao meu redor. Muito bom. E você, Dimas? Eu principalmente fiz meu genoma, então eu entendo bastante profundamente sobre a minha saúde, mas fora isso eu me dedico à música. Eu toco guitarra há basicamente 20 anos e é um hobby que contribui bastante com a minha saúde mental. Muito bom. Você, Alexandre? Eu faço Aikido, é uma arte marcial. Eu já faço há 14 anos. É uma arte marcial que ela trabalha corpo, mente e espírito. Então, eu poderia ficar falando aqui muito tempo. Eu tenho um sensei que eu admiro muito, ele sempre traz a parte mental e espiritual. Mas o Aikido tem uma frase que eu acho que ela é muito forte. É uma frase que quer dizer: a maior vitória é a vitória sobre si mesmo, aqui e agora. Masakatsu Agatsu Katsu Hayabi. Eu acho que isso aí é uma das coisas mais importantes que a gente pode pensar. E que a gente dificilmente põe em prática, né? A gente ou não está vivendo o aqui, ou não está vivendo o agora. Isso. Érica, agora, se você fosse entrevistar alguém num podcast, quem que você entrevistaria? Já que eu falei dos ultraprocessados, e eu sou muito fã dela, com certeza adoraria ter a oportunidade de bater um papo com a Rita Lobo. Acho que ela é uma referência em comunicação e ela consegue levantar pautas de relevância pública muito importantes com os canais que ela construiu ao longo da carreira dela. E eu, particularmente, sou muito adepta de levar as pessoas para a cozinha como algo prazeroso, não só como algo que é necessário. Então, toda a relação com uma alimentação saudável que não precisa ser difícil. Então, com certeza, eu teria muita figurinha para trocar com ela. Boa. E você, Dimas, quem que você entrevistaria? Acho que o Kurzweil. O Ray Kurzweil, né? Eu grande futurista. Acho que é uma grande mente brilhante na IA e ele preveu grandes... ele preveu exatamente o que a gente está vivendo hoje. Com muito acerto, né? Você, Alexandre? Eu acho que essa foi a pergunta mais difícil que você faz. Eu passei bastante tempo pensando sobre isso. E como eu falei sobre relações humanas, eu queria, na verdade, conversar com alguém que para mim para mim não, né? Para nós é um dos maiores gênios da humanidade, mas a gente não sabe nada sobre relações humanas dele, que é o Leonardo da Vinci. A gente sabe, ele foi gênio em quase tudo. E eu acho que alguém que foi gênio desse jeito, ele devia ter uma percepção de relações humanas fantástica. E eu queria saber um pouco de como é que ele vê a relação humana naquela época e como ele veria hoje em dia. Para a gente fechar agora, não precisa ser só na saúde, vale qualquer uma delas. Érica, qual que é para você a sua inovação predileta? Sabe que eu acho essa pergunta mais difícil. Essa é difícil porque tem várias respostas. Porque tem várias, né? E depende muito de qual recorte temporal você está falando, momento, né? Exato. Então, por exemplo, eu acho que a Wikipédia é revolucionária. Mas eu não sei se ela pode ser considerada ainda uma inovação, já que ela tem 25 anos. Eu concordo. Eu acho
É uma boa Então, resposta. é uma ótima resposta. É uma inovação imagina, né? Um tempo atrás a gente tinha lá a base de dados, estava no livro, na enciclopédia que vinha, eu tinha que esperar chegar no máximo o livro do ano daquela enciclopédia nova, e a gente não conseguia se atualizar dessa forma. Depois a quantidade de desinformação que transitou por aí, então a Wikipédia faz um belíssimo trabalho. Eu gosto da ideia. Agora eu vou passar para o Dimas. Eu estou entre AI e genoma, né? Mas AI, eu acredito que ainda a gente está em 10% que é o poder da AI. Porque ainda tem uma questão de arquitetura que tem que ser resolvida aí, né? Mas o genoma eu acho que é uma coisa incrível e é uma abertura para a gente entender o nosso corpo humano e entender os próximos tratamentos, novas curas e tudo que vai vir a partir do nosso código-fonte, assim. Alexandre? Eu vou para uma inovação antiga, porque para mim inovação é em qualquer momento. Sim, né? sim. Mas o meu lado é médico. Como médico, eu sempre achei a coisa mais fantástica a vacina. A vacina foi uma coisa que a forma como ela surgiu e como ela salvou vidas, é uma coisa, e a gente está vivendo um momento muito sério em relação à vacina. Eu tenho ficado assustado a quantidade de pessoas que eu atendo no consultório e eu falo sobre vacina e elas falam que não. E isso está muito relacionado à desinformação, fake news, coisas que a gente está aqui falando contra. Então, eu gostaria de usar o espaço para dizer que uma das maiores inovações capazes de salvar vidas que tivemos foi a vacina e que a gente não pode ficar com essa desinformação generalizada frente a algo que trouxe muito, mas muito bem mesmo para a humanidade. Olha, novamente, muito obrigado pela presença de vocês três, Érica, Dimas, Alexandre. Fiquei muito feliz em poder recebê-los aqui no ExpertCast. Eu que agradeço. Obrigado. Nós Obrigada agradecemos. pelo convite. Muito boa conversa. Muito bom. Excelente. Para você que nos assistiu ou ouviu, não deixe de compartilhar esse e outros episódios do ExpertCast com seus amigos, contatos, publicar nas suas redes. Nos siga também na sua plataforma de áudio, vídeo preferido. Dê 5 estrelas para o ExpertCast. É assim que a gente consegue compartilhar informações de qualidade sobre inovação na saúde. Não deixe também de acompanhar a comunidade de inovação em saúde. Nós já somos mais de 14 mil participantes. Os grupos são abertos, gratuitos. Você encontrará os links em inovaçãoemsaude.com. Também os links para o ExpertCast, assim como para a nossa newsletter, estão no site do programa, expertcast.com.br. Lembrando que o ExpertCast tem o apoio da Agfa Radiology Solutions e tem a produção da SoulPods. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.